Bom dia, tudo bom? Então, damos início à nossa aula de Sociologia, primeiro ano, página 7, tá? Então, essa nossa aula ela é uma continuação das outras aulas, né? Em que vocês provavelmente devam estar acompanhando, ok? Então, temos lá a última aula, se eu não me engano, a gente falou um pouco sobre a questão das manifestações sociais, né? E sugeria a vocês, bom dia, Gabriel, sugeria a vocês uma leitura, né, complementar ali, né, do Revolução Industrial e suas consequências. Isso tudo vai pesando aí para chegarmos ao nosso tema de hoje, que é fenômenos sociais, né? Na apostila, no material didático de vocês, um tema um pouco mais amplo, né? As principais vertentes da análise sociológica dos fenômenos sociais. Então, como que a sociologia analisa os fenômenos sociais desde quando eles se tornam, né? Ou desde quando eles se manifestam dentro de uma sociedade. Certo? A sociologia ela tem uma característica mais da contemporaneidade, século XIX para o século XX, XXI, ok? Mas os fenômenos sociais sempre ocorreram, desde que o ser humano viveu, né? Passou a viver em sociedade. Então, o fenômeno social ele é muitas vezes a causa, né, de fatos, certo? Causa e essa consequência, né? Consequência, né? Ele é uma consequência dos fatos. É uma consequência dos fatos que acaba causando fenômenos, né? Dentro de uma sociedade. Porém, esses fenômenos muitas vezes eles se diferem, por mais que eles tenham as mesmas características, muitas vezes eles podem ser ou podem se diferenciar um dos outros. Por exemplo, uma guerra, né? Em uma guerra, vamos colocar assim, em um determinado país, né? Ela pode acontecer aqui, pode acontecer lá no Afeganistão, mas com a característica é mesmo uma guerra, né? Tem características de guerra, né? É um fenômeno, né? Mas as causas que levaram ao acontecimento daqui e de lá podem ser diferentes, podem ser políticas, podem ser sociais, podem ser políticas religiosas, políticas administrativas, estatais, pode ser uma série de coisas, né? Vocês estão me entendendo? Então, existem diferenças nessas análises, por isso que desculpa, existe diferença nesses fenômenos, né, sociais, por isso que existe a análise sociológica para interpretá-los. Então, para sabermos o que e por que aquilo acontece, né? Certo? Então, como tenho que seguir a apostila, vamos lá, então, olha lá. Lá na apostila de vocês têm lá, a sociologia é o estudo da sociedade. Exato. Essa foi a disciplina que surgiu com o desenvolvimento industrial, um tema antes que eu pedi para vocês fazerem uma leitura, né? O que é o desenvolvimento industrial? O desenvolvimento industrial está lá no século bem próximo, é o XIX, XVII, XVIII, principalmente no século XVIII. Na verdade, já começa lá no século XVI, XVII, né? Mas vai ganhando, a estrutura vai se fortificando, né? A indústria, né? E é no século XVIII que ela ganha uma notividade, né? Ela ganha uma notoriedade maior do que em todos os outros tempos, né? Até então, né? Lógico, ela estava em ascensão, né? Então, a Revolução Industrial do século XVIII, ela vai ser notória para nós entendermos um pouco mais
sobre essa questão da sociologia, né? Então tá. Contudo, desde a origem, esse estudo, ou seja, a sociologia, desde a origem, buscou também ser uma ciência. E essa busca por um caráter científico, e essa busca por um caráter científico se tornou a principal característica da sociedade moderna. O termo sociologia foi cunhado por Auguste Comte, aquele carinha do lado ali, ó, né, que esperava unificar todos os estudos relativos ao homem, nos quais incluem a história, a psicologia e a economia. A sociologia seria uma junção disso tudo, né? Da história, da psicologia, da economia, de outras mais, né? Porque a história, você veja, dentro da história nós temos uma série, nós estávamos vendo sobre história ontem, não sei. E vocês sabem que a história ela não é sozinha, ela não é única, né? Ó, a história ela tem, né, as suas ferramentas ou as suas interdisciplinas também que fazem com que ela se torne a história, né? Nós temos antropologia, arqueologia e por aí vai, cara, uma série de outras, né, ramificações que a história nos dá, né? Especialidades dentro da interpretação dos fatos históricos. Então, para além disso, né? Então, Augusto Conte achou que poderia fazer né, uma mistura de tudo e dali para frente, né, interpretar as coisas como um todo, né, cara, sem uma análise minuciosa das coisas. E não é bem assim, né? A gente, para se entender o ser humano imagina, o ser humano, o homem, o ser humano em si, ele já é complicado, né? Ele é muito complicado entender uma pessoa, quem dirá uma sociedade. Porque o ser humano, bem, você sabe, o ser humano é um animal racional, então ele ainda age por instinto, como os outros animais, né? Notem que, por exemplo, não sei se já notaram, mas, por exemplo, numa confusão, numa briga onde um agride o outro e todos estiverem alterados ali, a confusão se generaliza. Então, o raciocínio deixa de existir, um instinto é que manda. E por aí vai outras coisas mais, né? Mas então, o Conte ali, ele quis fazer bater tudo no liquidificador e dar a coisa pronta, né? Olha, é assim, tipo, um tipo modelo, né? Olha, peças, né? Ele está muito, ele está muito empolgado com a Revolução Industrial. Então, ele acha que o ser humano também ele pode ser, né? Ele pode surgir, ele pode sair também de uma indústria, né? Como um produto. Essa foi a tentativa dele, né? Então, vamos lá. O esquema de análise da sociedade propunha, segundo Comte, né, que durante toda a história a humanidade tinha atravessado as mesmas fases históricas distintas, ou seja, diferentes, e que, se a pessoa pudesse compreender esse processo, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem social. Exato. Então, para ele, o Comte pensava assim, olha, se você analisar todo o processo do passado, né, nós podemos com essa análise, né, resolver os problemas do futuro, né? Nós podemos dosar a humanidade, porque nós vamos ver onde foram os erros dela, né? Bem, até poderia dar certo, né? Mas a questão é o futuro. O passado, tá, serve como uma análise. Sempre serviu, a gente que não se toca, né? As pessoas que não curtem muito essa ideia. Ou não curtem, não. Não curtem, né, cara? Tem muita gente que fala, não, eu não gosto dessa história. Porque é porque passou, não vai resolver nada, né? Passou, aquela coisa, né? Um certo progressismo kantiano, né? E não, a história ela nos serve, sim, claro, sempre serviu, só que as pessoas não abrem os olhos para isso, né? No sentido de interpretarmos o passado para um futuro, um presente e um futuro melhor, né? Mas não adianta só interpretar o passado, ver os erros, né? Trazê-los para o presente, mas não aprender com eles, né?
É uma coisa que assim, me abisma um pouco, porque desde o surgimento da escrita, né, registram-se guerras, até mesmo antes, né? Registram-se guerras desde o movimento da escrita, mas o surgimento da escrita. E ainda as guerras continuam, né? Então, significa que nós somos incapazes ou não, né? Mas assim, envolve uma série de questões, né? Dentre elas o próprio poder, mas há uma certa incapacidade do ser humano em querer um mundo melhor para ele mesmo, né? Por quê? Porque o mundo do jeito que está, do jeito que se encontra, desajustado, desigual, talvez né, seja a forma com que o poder possa, né, se manifestar de uma, né, talvez seja bom. Aí vai uma coisa aí vai para a questão da filosofia, né, do pensamento filosófico, né? Por que o ser humano não muda, né? Sabendo que, né, é uma minoria que, que comanda. Por que não chega nessa minoria? Por que não derruba esse status, né? Aí é uma questão filosófica que nós vamos tentar entender um pouco mais com os nossos estudos, né? Se veja, né? A gente começou a galgar aqui, chegamos num ponto que a gente não tem resposta. Eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta para isso, né? Na verdade, você tem, mas é uma resposta assim como todas as outras, né? É uma resposta imediata, uma resposta simples, fácil, né? Mas não compreende aquilo, os nossos levantamentos, nossos estudos aqui. É para além daquilo, né? Uma revolução resolveria isso, né? Aquele filme lá, como é que é o nome dele? Tem até na página de vocês aqui, o V de Vingança, por exemplo, né? Será que aquele filme lá, ele nos conta bastante, mas as pessoas tiram para romantismo, um filme romântico. Mas poderia acontecer, pode. Dependeria de uma pessoa. Ali uma pessoa muda as coisas, né? Assim como tem outros, né? A figura do herói, né? Mas será que na medida que isso aconteça, que as coisas mudem, né? Será que vai permanecer? Será que não vai ter ninguém? Será que todo mundo concorda, primeiramente, também, né? Quando se fala da própria pobreza, será que todo mundo concorda em sair daquele estado e ter uma vida melhor e igual a todos? Será que ali não vai haver também, né? Vamos colocar alguém que, né, queira mais? Deve ser, aí a coisa fica complicada, por isso que nós temos que ir com calma, né? O Conte, então, ele de uma certa forma, ele interpreta as coisas da seguinte forma: olha, nós podemos mudar a partir do momento que todo o ser humano, né, for, né, passar a viver, né, dentro de um modelo, né? Esse modelo não pode ser transpassado. O modelo ele tem de ser, né? Ele tem que fazer parte, ele tem que ser parte e fazer parte de um processo, certo? Para tudo, né? Para qualquer dano, para qualquer quebra desse padrão, vai existir, tem de existir um remédio, né? Parece que é uma coisa muito louca, né? Porque ele não estava totalmente errado, né? Eu dou umas tiradas de sarro dele, mas ele não estava totalmente errado. Por quê? Se a gente pensar que a humanidade muitas vezes ela devia ser sanada, porque, como eu falei, ela é imprevisível. Ela é previsível mas ao mesmo tempo imprevisível, né? A gente não tem um mapa do ser humano. Olha, é assim, assado, né? Não existe como fazer, não tem como fazer isso. Cada vida cada pessoa, né? Vamos colocar assim, a ter um comportamento, uma natureza, vamos colocar assim, né? O problema é que ela se intensifica num jogo de massas,
né? Ela se intensifica numa, vamos colocar assim, na aglomeração. Ela se intensifica no sentido de seguir o que o outro faz. Isso é uma coisa bem instintiva, bem coisa do animal. Ela não, ela tem o raciocínio, mas ela faz pouco uso desse raciocínio. Porque muitas vezes pensar dói. Né? É uma coisa, cara, é um estudo assim, pessoal, que vocês se vejam o grau da complexidade que é falar sobre a questão do ser humano, a questão dos fenômenos sociais, né? A questão de como o ser humano, né, ele é dentro da sociedade. Nós estamos vendo apenas um dos pais da sociologia, né, ou talvez um dos mais importantes, né? Mas existem outras interpretações a respeito do ser humano, né? E do seu fenômeno, né? Ele como parte de uma sociedade, tá? Então, aqui alguns detalhes aqui, ó. Tais fases históricas seriam as seguintes. Que seriam as fases históricas? A teológica, em que predominava o domínio das forças sobrenaturais, metafísica, na qual predominavam as especulações positivas, na qual se sobrepunha a ciência. Então, ele está falando da religião, quando ele fala teológica, né? Então, ele fala aqui que as fases da história aqui, a primeira seria com relação ao ser, a relação do ser humano com a divindade, né? Com o sobrenatural, com a metafísica, né? Essa seria a primeira, uma das fases que o Augusto Comte coloca aqui, né? De complexo e fenômeno social. Deixa eu ver. Bem, pode ser, mas como pode não ser. Eu não vou complicar, melhor não complicar tanto, melhor eu passar primeiro as fases, né? Porque há sempre uma incógnita quando nós falamos sobre questões que envolvem a sociedade, que envolve essas fases que ele quer colocar. Ele está falando o seguinte, que uma das fases, ou talvez a primeira fase, que engloba o ser humano como um fenômeno social, ele e outros na sociedade, está primeiramente ligado à questão da religiosidade, da religião. Bom, como eu falei, pode ser, como também pode não ser. Por que eu estou falando isso? Né? Por que eu mostro dessa forma para vocês? Porque é o seguinte, depende o ponto de vista, depende a cultura que ele vai analisar. Se nós falamos sobre fenômenos sociais, ele está se propondo a falar sobre fenômenos sociais, ele não tá aqui delimitando, fenômenos sociais no Ocidente, tá? Ele está falando de fenômenos sociais. Fenômenos sociais é no mundo. Nós temos Ocidente e Oriente. O Oriente tem algumas culturas que desde o seu princípio ela não se fortaleceu por intermédio da religião, certo? Por intermédio do sobrenatural. Mesmo no Ocidente também. Ele está sendo aqui. Qual que é a visão que está se tendo aqui? É uma visão europeizante, europeia, né? Eurocêntrica, dos países ali da Europa. E por isso que é difícil nós estudarmos quando se fala sobre a questão dos fenômenos sociais, por intermédio de alguns pensadores. Tá? Por que é difícil estudar? Porque nós temos, né, justamente essas posições ou imposições na sociedade. Você tem alguém que pensou isso no século XIX na Europa, mas ele conhece o mundo. Olha a distância que nós estamos, né? De tempo e questão de espaço também. Será que ele está vendo? Ele está tendo um ponto de vista europeu, a Europa como centro. Por isso se fala, né, eurocentrismo, tá? Mas vamos ver lá qual que é mais um pouquinho sobre esse cara aqui, ó. Conta também definiu-as como a lei dos três estados, que é a religião. Essa hierarquização procura mostrar como a sociedade
caso seja bem conduzida pelos pensadores sociais, pode sair dos estágios negativos para dominações do sobrenatural e das especulações para o estágio positivo, no qual a ciência se torna a fonte da libertação das dominações negativas. Bem, aí cada vez mais se aprofunda, né, numa questão da lei dos três estados, né, que nós vamos compreender um pouco melhor nas próximas aulas, ok? O problema é a questão do tempo ainda. O nosso tempo aqui, ele complica nós aqui, né? Olha, ó, são 20 minutos, já passaram os 20 minutos, eu tenho que ir para outra sala e tudo mais, né? Mas, assim, a priori, fica aqui um registro aqui, né, da complexidade que é falar sobre a questão da sociologia. A sociologia não é apenas você olhar para a sociedade e definir ela conforme você vê, né, para além disso, né? Então tem um estudo que se levanta a respeito disso. Na próxima aula eu vou continuar com a interpretação do Comte, tá? Principalmente, tá? A partir da lei dos três estados, ali que nós vamos entender um pouco melhor. A priori nós colocamos aqui, então, como falei aqui, a questão da religião. Iremos ver outros pontos mais que o Augusto Comte, né, releva em sua análise sociológica. Tudo bem? Eu quero que tenha um bom dia e até amanhã, sexta-feira. Ok? Tchau, tchau. Espero que a aula tenha ajudado aí, né? Tchau.